eu vou falar por mim, né? O que realmente aconteceu comigo foi exatamente isso daí, irmão. Creio que Deus me esvaziou de tudo mesmo, zerou tudo, porque cada um sabe, né, a transformação que foi feita, né, nele mesmo. E creio que Deus, ele me limpou de tudo mesmo, de todo engano, que o sistema, mesmo eu lá dentro, não conseguiu essa transformação. Então, eu era uma pessoa soberba, eu tô falando de mim, né? Eu era encrenqueira, tá? Eu vou falando de tudo que é. E mesmo lá, ouvindo, muitas vezes a gente ouve, sabe que é errado, tudo, porque eles estão ensinando que é errado. Mas a gente não tem esse controle para a transformação da gente mesmo. Então, eu creio que Deus veio e fez essa miserou de tudo mesmo, para que eu possa agora permitir que ele viva em mim, né? Não mais eu viva, mas que ele viva em mim, né? Embora perfeito a gente não é mesmo, né? Não existe essa perfeição. Mas eu sinto essa transformação aí. Eu entendi assim. Não sei se era isso que a mensagem queria passar. Mas eu me tornei completamente pobre pelo Espírito, entendeu? Foi assim que eu entendi isso daí. Amém? Amém. E só uma pessoa, irmã Isa, que ela consegue ser empobrecida pelo Espírito, ela acessa o reino de Deus. É, Enquanto ela ainda traz consigo algum resquício do ego, ela não consegue acessar esse reino por completo. Então, isso aqui é muito importante. O que a gente está falando aqui com os irmãos é muito importante. Eu li com os irmãos o capítulo 3, versículo 27 de Romanos, mas eu li na versão tradicional. Olha o que diz esse versículo 27, irmãos. Ele é tremendo. Ele vai explicar o que é aquela jactância que eu li no versículo 27. Ele diz assim, olha, podemos então nos vangloriar de ter feito algo para sermos aceitos por Deus? É uma pergunta que ele faz. Nós podemos nos vangloriar de ter feito algo? Será que eu soube decidir o certo, o errado? Será que Deus me aceitou pelas decisões minhas? Não é? Então, será que eu me transformo, né? Eu, dentro dessa ilusão, desse ego, eu crio o meu mundo externo, né? Fora de Deus? É o que acontece com o Caim, né, irmãos? O Caim é essa representação desse ego. Ele fala assim, ó, eu vou viver longe de Deus. Eu vou viver longe de Deus. E ele junta as coisas dele e pensa que pode viver longe de Deus. Então a história, ela traz para nós esse entendimento para que hoje na nossa vida a gente não viva aquela história como eles viveram, mas que a gente entenda essa história, que a gente viva essa vida, né, de realidades, como diz aqui nesse versículo 27, né? Então eu não fui aceito por Deus porque eu fiz alguma coisa. Então ele diz assim, olha, não, pois nossa absolvição não vem pela obediência à lei, mas pela fé. Quando a gente fala assim pela fé, muitos entendem que é ficar crendo, né, orando, falando, eu tenho fé, eu tenho fé. Essa fé aqui, irmãos, ela é equivalente à fidelidade e não à crença. Se nós fôssemos traduzir essa palavra fé para o nosso pro entendimento real daquilo que significa a palavra fé, não seria crença. Tá? Igual muitos entendem que fé é uma crença. Só que a tradução real seria fidelidade. A tradução mais fiel para a palavra fé seria fidelidade. Então, é aqueles que olham para Cristo, é aqueles que assumem a fidelidade de um Cristo. Então a fé revela para esse irmão, para essa pessoa, quem ela é. Então, quando há essa oposição da árvore do conhecimento do bem e do mal e da árvore da vida, a pessoa, ela decide viver da árvore da vida. E não daquilo que é o entendimento dela do certo e do errado. Porque quando eu passo a decidir, eu estabeleço pelo meu ego a minha própria vontade.
e eu esqueço que há uma vontade do meu Pai. Depois eu vou pegar outros textos com os irmãos, é lógico que não dá tempo da gente fazer tudo num dia só. Outros textos, irmãos, onde Jesus fala, olha, eu não vim para fazer a minha vontade. Embora ele tinha todo o entendimento, todo o conhecimento, ele poderia vir aqui e falar, não, aqui eu vou fazer a minha vontade. Mas ele sabia que se ele comesse da árvore do entendimento do certo e do errado, ele cairia no mesmo pecado. Então ele vem para estabelecer a vontade de quem? De Deus. E o que Jesus faz então? A cada dia, a cada momento de vida, ele vai se esvaziando. Ele vai se esvaziando. Ele vai se esvaziando. Ele vai aprendendo a obediência com o sofrimento. Ele aprendendo a obediência com o sofrimento, ele se esvazia, ele se esvazia, ele se esvazia. E esse homem, ele se esvazia tanto a ponto dele agora conhecer o que é certo e o que é errado. Mas ele se esvaziou. E ele conhecendo o que é certo e o que é errado, ele vive da vontade de quem? Do Pai. E não do certo e do errado. Mas ele conhece agora o certo e o errado. Porque ele se esvaziou, ele entrou no reino de Deus. Ele passou a ser reinado por Deus. E quando ele passou a ser reinado por Deus, entre viver o que é certo e o que é errado, ele decidiu viver o quê? A vontade de Deus. Porque agora, tendo o conhecimento, igual Hebreus 5,14, ele tem o conhecimento do certo e do errado porque ele chegou à maturidade. Ele chegou à maturidade, ele tem o conhecimento do certo e do errado. Mas porque ele tem o conhecimento do certo e do errado, ele vive do certo e do errado dele? Não. Ele vive da vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é estabelecida para que eu possa viver no reino de Deus. Se eu viver o meu certo e o meu errado, eu não estou vivendo o reino de Deus, eu estou vivendo o meu reino ilusório, o meu reino de mentira, o meu reino de ilusão, o meu reino de uma verdade distorcida, e não a vontade do Todo-Poderoso. Amém. Irmão, ali, quando o irmão fala ali sobre o viver do certo e errado, isso aí eu ouço, mas eu não consegui entender bem certo o tipo de colocação sobre o certo e errado. Que dá uma impressão assim que a gente não deveria de raciocinar as coisas, né? Traz essa impressão do tudo que a gente... Ali a questão que a irmã Isa colocou ali sobre isso, realmente, isso tinha esse problema, tem bastante isso aí nas igrejas, essa arrogância, né? As pessoas se enchem, né? Só tem esse ego, realmente, as pessoas se acham superior a outra, né? Por causa daquele, né? Mas a questão ali, eu digo assim, mais prático, ali quando fala sobre o certo e o errado, porque a gente aprende desde criancinha a fazer o que é certo e não o que é errado. Os nossos pais já ensinam, né? Ó, meu filho, não rouba, meu filho, né? Faz, né? O pai nunca mexeu em nada de ninguém, seja assim, dá sempre aquele bom conselho para gente e sempre mostrando o que é certo, o que é errado. Ó, tu trabalha, né? Viva justo, né, não trapaceie os outros. Isso sempre os nossos pais mostravam para nós. Não, ó, isso é certo, meu filho. Se tu começar a trapacear os outros para tentar ganhar a vida com isso, tu tá fazendo uma coisa errada. Tu tá chocando o ovo, tá fazendo que nem a correquinha, né? A correca, ela choca o ovo do chupim e depois o próprio chupim serve de escravo. Ela é escrava daquele chupim, né? Aquele chupim joga os filhos dela para fora do ninho, né? E ela fica escrava daquele passarinhão. Então, nossos pais, né? O meu pai, ele era um bêbado, era um cara, né? Ele entrou numa depressão, né? Mas sempre ele ensinou o bom costume, sempre ele ensinou o que era certo, sempre a gente viver aquilo que era certo, nunca fazer nada, né, de errado, sempre procurar o bem comum, né? Sempre, porque no momento que tu faz um bem, esse bem vai vir para ti. Então, assim, irmão lindo, eu sei que, né, eu vejo assim meio que confuso para entender essa parte aí, sobre viver do certo. Quem vive do certo é errado, está vivendo fora da vontade de Deus. Aquele que vive de Deus e não vive mais do certo e errado,
Então fica uma coisa meio confusa. Eu entendo a parte que nós não estamos mais, né, pela lei, nós não temos. Agora, essa parte aí, eu não sei se os irmãos também não têm isso. Talvez muitos irmãos não tenham coragem de colocar, e não quero ser um contrapeso. Deixa que o irmão Paulo se quebre. Eu gostaria de citar ainda dois versículos. Eu gostaria de citar em 2 Pedro 2, versículo 12, fala sobre animais irracionais, e Judas 1 e 10, sobre esses dois versículos ali, que tem um pouco de base sobre o que eu estou colocando. Então, essa a minha colocação, irmão. Não me leve a mal, não estou sendo contrapeso de querer afrontar ninguém, né? Assim, nós não podemos pegar e ir dizendo, não, tá tudo bem, não. Eu sei, os irmãos entendem a colocação que eu estou querendo colocar. Então, eu gostaria que o seu irmão pudesse, né? Com todo respeito, né? Trazer uma questão melhor sobre isso. Né? Correto, irmão Paulo. Muito bom mesmo. Às vezes o irmão não entende e também não pergunta, né? E tem que ser compreendido, irmãos. Tá? Isso aqui, você vai ver, a base disso aqui que eu tô falando para vocês, começa lá no Jardim do Éden. Começa lá no Jardim do Éden, tá? O que acontece? Vamos pegar lá para a gente fazer a leitura, para a gente não ficar nas nossas palavras. O capítulo 2, deixa eu ver se é capítulo 2, isso. Versículo 8. Capítulo 2, versículo 8. Qual livro? Hã? Qual livro? Gênesis 2:8. Eu não falei o livro? Não. Lá na criação do Jardim do Éden, lá no Éden. Vamos começar lá. Vai. 2:8. 2:8. Achou? Amém. Então diz assim, olha. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que havia criado. O Senhor Deus fez brotar do solo árvores de todas as espécies, árvores lindas, que produziam frutos deliciosos. No meio do jardim, ele colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, que é o que opõe, tá? A árvore do conhecimento do bem e do mal, ela não é um paralelo à árvore da vida, ela é uma oposição à árvore da vida. Ou o homem, ele vive da árvore da vida, ou ele vive do conhecimento do bem e do mal, tá? Da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso aqui não é que você não sabe decidir as coisas boas, irmãos. E Deus não está falando isso aqui. Isso aqui é a forma de alimentação. É a forma com que você se alimenta. O homem, ele é capaz de saber o que... Porque a sociedade, ela se cria, ela se fundamenta. A sociedade, ela tem as suas regras, as suas leis. E o homem tem condição de saber ali, dentro daquela sociedade, o que é certo e o que é errado. Ele nasceu ali, os pais ensinaram a respeito disso. Tudo isso gerou aquela pessoa. Aquilo ali foi aquilo que doutrinou aquela pessoa. Mas você há de convir comigo que esse conhecimento do bem e do mal aqui, ele não é algo que a gente pode dizer que é uma coisa que é absoluta, entendeu? Não é absoluto. Às vezes, aquilo que é certo para o irmão Paulo, para a família do irmão Paulo, para a família do Ademir não é certo. Entendeu? E aí, o homem, naquilo que ele julga ser o correto, ele acaba condenando o outro naquilo que o outro não julga ser correto. Por exemplo, as brigas religiosas, elas surgiram pelo quê, irmãos? Por que as matanças religiosas surgiram? Por causa do quê? Porque uns achavam que uma coisa era certa, e outros achavam que aquilo ali não era certo. E se fosse de Deus o viver do certo e do errado, não poderia haver confusão, entendeu? O que a história mostra? Algo que talvez a gente não para pensar o que a história mostrou para nós na revelação, porque nós estávamos muito preocupados em decifrar a história e perdemos a revelação da história. Eu falo assim, irmãos, olha, vamos trazer para os dias de hoje. Se fosse para ser escrita uma Bíblia nos dias de hoje,
Quem você acha que ia deter o direito de escrever essa Bíblia? Seja sincero. Quem ia deter o direito de escrever essa Bíblia para deixar para outras gerações? Quem que escreveria? Quem teria o poder da palavra para escrever essa Bíblia, para deixar para outras gerações? Quem vocês acham que escreveria essa Bíblia? Pensa um pouquinho e me responda. Quem que escreveria a história dos homens hoje? Quem vocês acham Papa? que seria? Hã? Eu Papa? também, eu acredito que o Papa, a Igreja Católica. É, Entendeu? também acho. Então, o que aconteceu? Na época dos judeus, quem que deteve o poder para escrever a história, irmãos? Os judeus. Os judeus, ele escreveu uma história para quem? Para todo mundo? Não, só para eles mesmo. Entendeu? Só que se você for uma pessoa que não abre a sua mente para compreender isso na história, tá? Olha, o que eu estou falando para vocês aqui é de uma grandeza, de uma revelação tremenda, irmão. Você tem que compreender o que eu estou dizendo para você aqui agora, tá? Então, vamos lá. A religião católica, por exemplo, ela seria a detentora da autoridade para escrever a Bíblia para as próximas gerações. Então, o irmão Paulo chegaria lá e diria assim, olha, o Papa, não coloque na Bíblia que o dízimo é de Deus. Não coloque isso, porque o dízimo está errado. O dízimo foi para aquele tempo passado, né? Mas o Papa diria assim, não, o Paulo, se a pessoa não der o dízimo, ela vai ser uma pessoa amaldiçoada. E vai que acontece que passam uns dias, né, por um acaso, o Paulo bate o carro dele, tem umas avarias, tem uns danos ali, aí o Papa colocaria lá, ó, tá vendo? O Paulo, que era contra o dízimo, olha lá, Deus pesou a mão sobre ele está escrevendo a história, tá, irmão? Deus pesou a mão sobre ele, Deus fez isso sobre ele, porque ele não quis dar o dízimo, porque ele não obedeceu a palavra de Deus. Então, estaria isso na história da Bíblia para as futuras gerações. Então, isso aconteceu com o povo hebreu, irmão. Você acha realmente que essa história que você lê na Bíblia é a história real de Deus? Você acha realmente que ela é a história real de Deus? Ou ela é uma história contada por uma ótica de um povo, contada para o seu próprio povo, que tinha interesses nessa história? Entendeu? Quando você olha para o Antigo Testamento, você vê o Antigo Testamento manchado de sangue. Você não consegue ler uma história sem sangue aqui no Antigo Testamento. No Antigo Testamento é dito que Deus mandava matar, exterminar uma comunidade inteira, matar criança, matar animal, entendeu? Agora, o homem do século 21 olhar para essa história e achar que Deus mandava mesmo matar, tá? Que era a vontade de Deus isso, ele não está entendendo que aquilo ali era um entendimento, irmãos, no cosmos, tá? Uma visão do cosmos. É o entendimento de um povo falando para o seu próprio povo. Então, para justificar aquilo que eles tinham de lei, para justificar aquilo que era o entendimento deles, eles anotavam coisas ali que eles achavam que era o correto. Então, eles diziam, olha, Deus mandou fazer isso. É a mesma coisa no caso, se a Igreja Católica estivesse escrevendo a Bíblia para gerações futuras, eles iam colocar naquela Bíblia coisas que interessassem a quem? A todo mundo? Não, coisas que interessariam a eles, para justificar a ideia deles, o entendimento deles. Mas tem gente que vai ouvir isso que eu estou falando, vai entender que isso é heresia, que não é uma verdade, porque a pessoa não consegue entender o fato histórico contado dentro daquela visão daquele cosmos, daquele entendimento, daquele povo e daquela época, e para aquele povo. Entendeu? Então, para eles, só eles eram importantes para Deus. Então, quando eles precisavam, por exemplo, eles tinham alguma divergência com alguém, né, eles matavam. Então, eles assumiam um reino pela força do próprio braço deles. Então, eles viveram o entendimento do certo e do errado. Eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. E eles comeram isso foi o ministério da vida ou foi o ministério da morte? Isso foi o ministério da morte. Entendeu? E quando vem Jesus, ele já começa dizendo no Sermão do Monte, eu já vou te dar a palavra, irmão. Ele já começa dizendo, já ensinando isso no Novo Testamento, as primeiras palavras de Jesus já ensinando, olha,
você vai ter que se esvaziar desse ego. Porque bem-aventurado não é os que se encheram, mas sim os que se esvaziaram pelo Espírito. Então ele começa o ministério assim. Ele começa nessas palavras, né? E depois vem as outras bem-aventuranças que nós vamos, no tempo, né, desenvolver elas, desenrolar elas. Então tem tudo isso, tá, irmãos? Existem coisas muito maiores do que ficar fixo, achando que aquilo que está na Bíblia é a total verdade. Era uma verdade de um povo, com entendimento de um Deus, que eles não se aprofundaram, não tiveram condição de conhecê-lo, entendeu? Então eles falavam disso. Eu vou dar uma palavra para o irmão Paulo, depois eu volto colocando aqui algumas coisas que eu não li nenhum texto aqui que eu ia falar. Pode falar, irmão Paulo. Eu vejo ali, irmão Arlindo, a história dos hebreus ali. Hoje, nós olhando a história dos hebreus, é um grande exemplo para nós e é algo que nos dá um pouco de credibilidade nas escrituras. Por exemplo, quando nós falamos lá que aquele povo lá matava as pessoas, quando é lido ali que eles deram as voltas em volta da cidade de Jericó, e o próprio Deus derrubou as muralhas, que ela era intranspassável, eles não tinha como, né? Era uma muralha fortíssima, e Deus mandou que matasse todos ali. Eu vejo ali a mão de Deus guiando o povo. As nações temiam a nação de Israel. Por quê? Porque Deus era com eles. Quando fala lá que quando era que Arão, José e Arão, acho que segurava a mão de Moisés, a levantada, eles venciam na guerra. Quando abaixava a mão de Moisés, o povo perecia. Eu não consigo ficar sem acreditar nisso. Eu acredito que Deus era com eles e Deus agia com eles, e tinha um povo muito perverso que estava sendo morto pelo fio da espada, a justiça de Deus, né, matando aquele povo, realmente, aquele povo rebelde, que eram carnais, né? Então eu acredito, né, porque na escola e tudo eles ensinam, né, que o Mar Vermelho não abriu, foi um mochão de areia ali, eles passaram. Mas eu acredito que abriu o Mar Vermelho, o povo passou em terra seca, fechou, matou os egípcios. Então eu acredito nessas histórias que foi escrito há muitos e muitos anos, não foi só uma pessoa que escreveu, foi várias passagens, tem várias passagens. Tem parte no Gênesis que eu desacredito. Por exemplo, tem a parte ali né, da criação ali que eu desacredito. Ali tem muita alteração. A alteração de Adão e Eva tem alteração, realmente não bate. Eu desacredito ali na parte do Gênesis, né? Mas tem muita parte da Bíblia que eu acredito. Eu desacredito uma parte do Gênesis, uma hora eu vou trazer um estudo, isso aí vai trazer muita coisa. Desacredito, tem pontos ali do Gênesis que não dá de botar como verdade absoluta, porque tem muita coisa ali que foi colocado justamente para aquele povo que estava andando lá no deserto, né, para botar uma base da criação. Mas, enfim, não vou botar isso aí. Mas toda a Escritura, eu acho assim, que ela é divinamente inspirada para nos instruir, para ensinar nós. Ela sempre, por isso que eu sempre digo, a gente tem que estar sempre na base. Porque senão, daqui a pouco, a gente está desacreditando. Eu vejo ali no grupo, né, muitas pessoas estão dando pouco valor para as escrituras. E que nem o irmão Arlindo agora colocou ali, quem fosse para escrever hoje. Se hoje fosse para nós escrever, nós ia pegar as coisas antigas para buscar toda a existência e ver o proceder da carreira, como Deus agiu por cada geração. Por exemplo, a gente tinha que estudar os maias, que se acabaram em nada, porque criaram um negócio lá de redução de população, aí começou a haver uma esterilidade em massa, o povo começou a se acabar, né, se acabou toda essa geração. A gente tinha a ver, né, cidades que foi, né, agiu de um jeito errado, começou a se acabar por causa daquele tipo de governo. E assim por em diante, a gente ia estudar o Hitler, né, porque o Hitler fez aquilo ali, porque ele queria criar uma base sólida, né, uma geração, né, sólida. Então, ia ter todas essas coisas para o quê? Para educar as pessoas a não repetir a mesma coisa, porque o ser humano, ele precisa sempre de um governo sobre a cabeça. Amém, irmão? Eu não vou falar muito, mas é isso aí, irmão.
Esse é o meu ponto de vista, né? A conversa da serpente, ela já começa aqui no Éden, né, irmão? Ela começa aqui no Éden, ela vai se desenvolvendo na história, ela aparece lá depois no Moisés, lá no deserto, e ela continua ainda a história do veneno da serpente. Tá? Então ela tá contida assim, toda a história da Bíblia aqui, você vai compreender que o homem foi envenenado desde o Éden, tá? Não foi só lá no deserto, não. Aqui aparece o veneno da serpente. Aqui mostra para nós qual é o veneno da serpente que mata o homem. E Jesus, ele é a solução para o veneno da serpente quando os homens olham para ele. Então, ele se torna a solução, o antídoto do veneno da serpente. Só que o veneno da serpente é justamente o viver da árvore do entendimento do bem e do mal. É esse que é o veneno da serpente. Então, vamos continuar lendo o texto aqui, irmãos. Senão não vai dar tempo. Quer ver, ó? Eu vou pular para o versículo 15, porque vai falar dos rios ali e tal. Isso aqui não é o que a gente vai precisando conhecer agora. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Mas o Senhor Deus lhe ordenou: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então não é o irmão Arlindo que fala, irmãos, que o pecado é comer da árvore, o erro é comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Tá? Isso aqui está na Bíblia, isso aqui está escrito aqui. Talvez não esteja compreendido na linha do tempo, os irmãos não entenderam na linha do tempo. Mas essa aqui é a origem da queda do homem. O homem, ele sofre a queda por quê? Porque ele criou uma ilusão no seu ego que ele é capaz. Entendeu? Ele é capaz. E essa capacidade que ele acha que ele fez com que ele se afastasse de Deus. Então, esse é o veneno da serpente. O veneno da serpente é o ego do homem. E esse ego, ele só é curado, tá? Ele só recebe o antídoto contra esse veneno quando a pessoa olha para Jesus. Aí sim, esse homem é curado desse veneno. Esse veneno, ele causa muito mal. Esse veneno faz com que as pessoas se matem. Esse veneno faz com que haja diferença, né? A pessoa é capaz de colocar dentro de um celeiro todo o seu ganho do ano, uma prosperidade que ele nunca teve. Ele prospera tanto que ele desmancha os celeiros pequenos e constrói celeiros enormes, guarda tudo ali, mas ele não consegue enxergar que Deus ele prosperou aquela vida porque havia pessoas necessitadas ali. Mas ele fala, não, esse aqui é o meu bem. Foi eu que prosperei. Então vive minha alma, goza, descansa. Mas e quanto aos demais? E quantas pessoas que estão necessitadas? Não, eu estou com o meu ego tão inflado que Deus ele é para mim. Eu sei, eu fiz o que era certo. Aí eles não fizeram o que era certo, então eles não têm o direito. Né? Eu tenho o direito, porque eu fiz o que era certo. E Deus olhou para o meu certo e prosperou o meu certo. Então, isso aqui é o veneno, irmãos, o que está matando o mundo, o que mata o mundo, o que mata a humanidade, o que faz com que as pessoas sejam más, é ela achar que é boa, é ela achar que é capaz, é ela achar que não precisa da vontade de Deus ser estabelecida na vida dela, porque ela é capaz de estabelecer a sua própria vontade dentro daquilo que é o seu próprio certo e o seu próprio errado. Então, existe N árvores no jardim para as pessoas se alimentarem. Mas existe uma, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa, não se alimente dela, não. Não viva desse seu próprio entendimento do certo e do errado. Porque existe o certo, que é muito maior do que o teu certo, e o errado, que é muito maior do que o teu errado. Então, na história bíblica, irmãos, você vai vendo que o Antigo Testamento mostra um Deus de juízo e não de justiça. Porque o Antigo Testamento, ele é todo banhado no sangue. Pensa comigo, o Eliseu era um profeta de Deus. Ele era baixinho, careca. Um dia ele está subindo, né, num caminho, e aparece ali umas criancinhas, uns pigmeus ali. 50 meninos, mais ou menos ali. 50 meninos a história conta, né?
E você sabe como criança é, né, irmãos? Você foi criança. Ele olha aquele homem careca subindo, eles começam a tirar sarro, zombar. Sobe, careca, sobe. O Eliseu vira para eles, né? E amaldiçoa eles. E sai do mato 2 ursas e mata ali quase todos aqueles meninos. Se eu não me engano, 42, 43 meninos é morto ali. É dilacerado pelas ursas. Agora, você achar que essa é a vontade de Deus, irmão? Um Deus que está fazendo justiça contra aqueles meninos pigmeus para mostrar o poder dele na vida de um profeta? Não é esse o Deus que eu creio. Não é esse Deus apresentado por Jesus Cristo. O homem, ele escreveu isso, por quê? Porque quando ele olhava para Deus, ele via numa visão distorcida. Ele ouvia Deus por intermédio de uma sombra. Mas as ursas saíram mesmo do mato e mataram as crianças. Aí eles diziam, olha, foi a vontade de Deus porque eles afrontaram o profeta. Está escrito isso. E o profeta clamou a Deus, desceu fogo do céu, matou 50 pessoas. Elias clamou de novo, desceu fogo. Essa era a vontade de Deus. Não, isso era um ministério banhado de sangue, então tinha que haver sangue. O ministério de Jesus não tem o sangue no ministério de Jesus. Você viu Jesus alguma vez apontar para alguém e falar assim, olha, desça fogo do céu e consome todos esses homens aqui de Caifás, porque eu não serei morto naquela cruz. Você vê isso acontecer? Não, você não vê isso acontecer. Porque isso já foi escrito com uma visão exata de Deus. Aquilo que foi colocado no Antigo Testamento era uma visão de Deus vista por intermédio de uma sombra. Os irmãos que colocaram isso, que escreveram isso, eles não fizeram de má fé. Eles colocaram aquilo ali porque era aquilo que eles tinham de maiores revelações que eram possíveis eles ter da parte de Deus. Era aquilo que Deus dava para eles de entendimento. Mas não foi de má fé que eles fizeram isso. Enquanto que quando Jesus ele vem, ele fala assim, agora eu vou mostrar para vocês toda a verdade. Porque aquilo que vocês viram no Antigo não era toda a verdade, era uma verdade em partes. Só que se você achar que o texto bíblico do Antigo Testamento ele é fiel à vontade de Deus, você não vai conseguir conciliar então esse Deus do Antigo com o Deus do Novo. Você vai achar que é outra pessoa. Seja sincero intelectualmente, irmãos. O Deus do Antigo, com as ações que o povo descreveram a respeito dele, é o mesmo Deus do Novo Testamento? Seja sincero. Você consegue fazer um link daquele Deus do Antigo Testamento ser igualzinho ao Deus do Novo Testamento? Você vai falar que é um Deus diferente, só que não é um Deus diferente. Porque Deus ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então, o que está errado, então? Deus mudou ou foram os homens que mudaram o entendimento a respeito dele? Foram os homens que adquiriram maior entendimento a respeito dele. Deus não muda. Na sua grandeza, na sua visão, na sua cosmovisão, o homem não entendia Deus. E o homem escreveu uma história não entendendo Deus. E Jesus veio para consertar essa história. Ele veio, na verdade, ele aniquilou aquela história, né? Ele cumpriu ela e aniquilou. Falou, não, a partir de agora eu vou trazer um novo para vocês. Mas esse novo agora não é a respeito de um Deus diferente. É o mesmo Deus, porém que agora vocês têm capacidade de entendê-lo na sua essência absoluta. E não mais numa essência que os homens criaram. Porque agora eu estou vindo do próprio Deus, eu venho dos céus, eu encarno aqui e revelo a realidade para vocês. E não mais aquilo que os homens entenderam a respeito dele. Então, uma coisa é você basear a sua vida naquilo que os homens entenderam a respeito de Deus. Que os homens falaram a respeito de Deus. E a outra coisa é você olhar e entender o que o próprio Deus falou a respeito dele mesmo. Entendeu? Então, no Antigo Testamento, os homens falaram isso a respeito de Deus. Mas no Novo Testamento, o próprio Deus falou isso a respeito dele mesmo. Então, são duas condições, irmãos. Duas condições.
E a condição que eu estou dizendo para os irmãos é esse homem que se afastou de Deus. Eu teria que estar lendo com os irmãos aqui e continuar conversando, irmão, para que você entendesse isso aqui. Porque o dia, né, que a pessoa participa dessa natureza, desse fruto de entendimento do bem e do mal, ela morre. Por que ela morre? Ela morreu fisicamente? Não. Aquilo que era a essência mais pura de Deus no homem, que é o fôlego de vida, que é o Espírito de Deus, a essência mais pura, ela foi suplantada pelo entendimento do homem. O homem agora, ele acha que, porque ele entendeu alguma coisa, ele acaba sufocando a essência dele. Ele mata a essência dele para viver a sua própria existência. Então, é assunto, igual o irmão Paulo fala, é assunto que a gente tem que debater bastante, irmãos, tem que conversar bastante. E a gente tem que trazer outros textos aqui, com o tempo a gente vai fazendo isso. Mas se os irmãos tiverem dúvida, os irmãos devem falar. Ô, Morlinda, como que é esse negócio aí? Mas eu quero pegar alguns versículos depois que o próprio Jesus ele fala a respeito disso aqui. Que ele não faz a vontade dele. Ele era homem, tá? Capacitado, vindo de Deus, mas ele não veio para fazer a própria vontade dele. Porque o homem que fez a sua própria vontade e achou que era capaz de tomar decisões de coisas certas e coisas erradas, esse homem errou na história. Todo o tempo ele errou na história. Todo o tempo ele recebeu o juízo sobre ele e não recebeu a justiça. Tá? O homem que recebe a justiça é aquele que vive do entendimento de Deus e não do entendimento do que é certo e do que é errado. Porque o entendimento de Deus, sim, é o certo. E não o meu entendimento é o certo. O que os meus pais me passaram foi uma boa herança. Serviu para mim por muito tempo. Mas chegando à plenitude dos tempos, esse homem, irmãos, ele se esvazia de si mesmo, tá? Ele se torna, né, vazio de si mesmo, ele se torna humilde, pobre de espírito e assume o reino de Deus. Sem se tornar pobre de espírito, não há como eu assumir que Deus reine sobre mim. Eu vou estar sempre reinando. Se eu não for pobre de espírito, eu reino e Deus fica de lado. A vida fica de lado e eu reino. Então, é basicamente isso. A gente teria que ler muito mais texto aqui, falar muito mais, a gente não tem tanto tempo assim, não. Deixa para os irmãos aí, pode falar. Ô, irmão, eu queria falar o que eu entendi assim, ó. Na verdade, os judeus, eles se sentiram tão especial porque entre todas as nações eles foram escolhidos por Deus. Isso fez com que criasse neles a soberba. Então, eu entendi esse lado que você falou aí, porque eu também tenho essa dúvida e a gente fica nessa. Muitas vezes a gente não quer falar, mas o Deus do Velho Testamento não é o Deus que eu creio no Deus que Jesus veio anunciar. É o mesmo Deus, porém, é a visão deles. Eles se sentiram especiais, aí veio a soberba, aí eles colocaram lá que, tipo, Deus mandou matar por amor a eles, e começaram lá, glória! não é? Tanto é que Pedro falou, quer que nós manda vir, né? Fogo do céu, igual Elias falou, não é desse mundo, não é esse reino que eu venho trazer. É outra coisa. É outra coisa. Então, muitas vezes, a gente fica até com medo de falar, achando que a gente está desacreditando na Bíblia. Não é que a gente está desacreditando, porém, não dessa visão deles. Eu captei assim, e era uma coisa que eu tinha esse pensamento, mas muitas vezes a gente fica até com medo de falar e dizer que a gente já está virando ateu aí. Mas não é. Mas é muito bom, amei, é isso mesmo. Amém, irmã Isa. Muito bom. É legal que você compreendeu. Então, aquilo que eu quis passar, você conseguiu captar. É isso aí mesmo. Muito bom. A questão do entendimento aí, trazendo para agora, na minha vida aqui, entendendo agora, sobre o ego, né? De inflar o ego, de essas coisas. Então, às vezes, até a pessoa, ela se acha que ela tem uma sabedoria bem a mais que o outro, né? Então, assim, não adianta a pessoa falar assim, eu mudei, agora eu isso, aquilo. Eu creio que eu não cheguei em lugar nenhum ainda. Enquanto eu estiver aqui, eu sou
caminhando, aprendendo cada vez mais, porque a gente acha, estou lá no segundo, terceiro andar. Não, às vezes a pessoa está se achando. Então, assim, não temos que nos achar. A gente tem que ir tentando ser a cada dia aprendendo e renovando. Então, assim, por isso não devemos ter, assim, o eu, né? Então, a humildade de estar todo dia aprendendo e entendendo. E o texto aí foi bastante explicativo sobre isso, né? E o Deus, para mim, é o mesmo Deus desde o começo do mundo até agora. É só a visão de da pessoa de entender aquela época, né? E, às vezes, assim, até agora, se tiver um fato que aconteceu, 3 pessoas assistiam essa situação, se perguntar para cada uma, ela vai narrar a história de um jeito. Então, ali foi narrado de acordo com aquela pessoa que viveu naquela história, a forma que ele viu. Se, de repente, tivesse 1000 pessoas perguntassem para outras, a narração dela seria diferente. Então, por isso que a gente tem que filtrar, colher o orgânico, tem que garimpar mesmo, mas o Deus é o mesmo Deus daquela época, de sempre e sempre será. A nova geração que vem já estará com outro entendimento diferenciado do nosso, que hoje nós estamos comparando aquele tempo passado com o que está acontecendo hoje e fazendo o nosso entendimento. Seria uma Bíblia que a gente fosse escrever, seria do jeito. Daqui a alguns anos, a geração que vem já vai ter uma outra forma, eles já vão entender melhor Deus do que nós. Amém, irmãos? Amém. Muito bem, Marcileide. Quem que é o próximo, irmãos? Deus é maravilhoso. Em todo tempo, Deus é bom, né? A linha de entendimento, de raciocínio da humanidade é que faz a diferença. Então, temos que viver esse Cristo ressuscitado, né? Sabendo que Deus é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou e nunca vai mudar. Nós é que temos que mudar o nosso entendimento e reconhecer o Deus verdadeiro que habita em nós. Amém? Só isso. Eu faço minhas palavras da Isa. Eu concordo plenamente. O povo judeu, ele teve esse ego, né? De se achar que era um povo especial. Por isso que ele criou esse ego. E hoje, até hoje é assim, não é só o povo judeu, não. O próprio cristão também tem esse ego. Tem muitos deles que também se acham um povo escolhido. Muitos deles acham que é um povo escolhido de Deus e alimenta esse ego. Ainda não aprendeu que tem que derrubar esse ego para poder se achegar a Deus. Mas eu acho que isso tudo vai depender do tempo. Tudo depende do tempo. Vai chegar. Já chegou o nosso tempo, né, Cleusa? Chegou o nosso tempo, Arlindo. Eu acho que vai depender do tempo deles também, eu creio. Amém? Ô, abençoado, olha só. Eu faço das palavras da irmã aí, que falou agora há pouco aí, as minhas palavras, porque ela falou justamente o que eu estava pensando em falar. Porque nos dias de hoje, nós vemos que a liderança no meio evangélico, os pastores, né, eles se julgam intocáveis, né? Eles se julgam os ungidos e você não pode falar nada que eles não aceitam, não concordam, né? Então, foi o que a irmã colocou aí. Precisa mudar esse sistema, né? As pessoas precisam mudar, mas não somos nós que vamos fazer isso, né? Nós vamos fazer, é claro, mostrando a realidade como é, né? Da forma correta. Mas para convencer a pessoa, só mesmo Deus, só mesmo o Eterno, entendeu? Então, nós chegamos até aqui, fomos libertos, fomos livres de todo engano, e eu creio que também no tempo de Deus, essas pessoas também vão chegar a essa mesma linha de raciocínio. Amém? Amém, irmão. Também creio, irmão. Eu creio que, igual a Donata falou, cada um seu tempo, né? E tem tempo para isso mesmo. Esse é o tempo de Deus.
Pois é, irmãos. Quero colocar aí que os nossos irmãos aí que estão nos ouvindo, né, talvez através do vídeo aí no YouTube, não imagine que nós desacreditamos na Bíblia, nós acreditamos na história, acreditamos em tudo, só que nós estamos fazendo alguns ajustes, talvez alguns ajustes que nunca foram feitos na história, né? Muitas pessoas não fizeram esse ajuste, fizeram aquilo que bem lhe cabesse, né? Então, nós não representamos religião, nada, nós não estamos querendo encher uma igreja e querendo agradar alguém, né? Trazendo alguma coisa que seja, né? Que a gente seja aplaudido, né? Pela plateia, né? Ou que isso renda alguma coisa financeira. A gente está fazendo alguns ajustes na escritura. Quando a gente fala que tem algumas coisas ali que não bate, a gente está discutindo ideias, né? Então, você, religioso, está nos ouvindo, pare, pense um pouco, quebre essa sua blindagem, porque a gente veja que muitos religiosos têm uma blindagem em volta de si, é verdade absoluta aquilo que ouviu, talvez aquilo que você assistiu num filme, você diga, isso é a verdade absoluta, isso está no filme, né? Você talvez até diz que está na Bíblia, né? Né? Então, você acredita tanto naquele filme que você diga que está escrito, né? Lá no livro da igreja tal, né? Então, irmão, nós não queremos ofender você, nós não estamos batendo contra o seu livro, porque esse teu livro é o mesmo livro nosso, é o mesmo que nós usamos, nós não estamos querendo queimar essas escrituras e dizer que nós somos contra a escritura, porque às vezes vocês pensam, aí está se levantando um movimento contra a Bíblia, que quer acabar com a Bíblia, quer desmontar. Não, nós não estamos desmontando isso, meu querido. Você que está nos ouvindo, né? Eu espero que o irmão Alindo coloque essas minhas palavras aí no vídeo, porque muitas pessoas acham que nós estamos querendo neutralizar a Bíblia. Nós não estamos querendo neutralizar a Bíblia. A gente está fazendo alguns ajustes aí, algum entendimento que muitas pessoas talvez não entenderam, talvez foram blindados pelo sistema religioso, por uma teologia. Eu quero dizer que eu já fiz teologia sistemática, fiz teologia, né, fiz discipulado, fiz vários tipos de coisa. Estou fazendo aqui com os irmãos algo que estou aprendendo, algo novo. Então, eu nunca me canso de aprender. Nunca me baseei numa blindagem. Eu não vou me blindar com os irmãos aqui. Por isso que eu afronto, às vezes, os irmãos aqui, porque nós não podemos ser um povo blindado, um povo que fecha os olhos e seja absoluto naquela única ideia. Nós temos que fazer um todo, entender por um todo. Amém, irmão? Sejam abençoados. Tenham uma ótima final de semana, na graça e na paz de Cristo. Tem um canal no YouTube aí, se os irmãos quiserem acessar, é o canal Unidos na Graça. Tem o canal Entenda Isso também, que é um outro canal meu. E, amém, irmãos? Seja abençoado. Viva a benção. Amém? Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior.